A Feiticeira, de Afonso Arinos. Voz Iba Mendes. Não aguento tamanho pouco caso. Era o que faltava. E diante desses olhos fazer o que ele fez, minha Senhora da Conceição. Assim pensando, aí vinha Benedita, alta, esbelta, mostrando na saia leve de cambraia a opulência dos quadris de mulata bem fornida. Sacudia a cabeça, enraivecida, endireitava o corpo e, pousando as mãos na cintura, parava de repente em atitude de desafio. Continuava depois a marcha, perseguida pela mesma ideia má. Estrada afora ia esmagando sob os sapatinhos de couro cheios de pelos brancos as flores e os arbustos. Às vezes, num gesto estouvado, desmanchava a laçada do lenço de seda cor de ouro fosco que tão bem lhe coifava a grenha luzidia. Eu mostro a esse diabo, há de me pagar o atrevimento. E traçava nervosamente o chale fino, de cor vistosa, que havia comprado na véspera para assistir à procissão. Chocalhavam-lhe no pescoço as contas escuras de lágrimas de Nossa Senhora, e as bichas de ouro faiscavam o sol, brunindo com o reflexo a face afogueada da rapariga. Na lombada do morro assomava a espaços o cômoro do cupim, sobre o qual os pica-paus gritavam num assanhamento de velocidade contra os pequenos insetos. O sol a pino afugentava da grimpa das árvores o passaredo que se escondia no meio das franças. Entre as folhas de inganzeiro cochichavam periquitos, mansamente, preguiçosamente, como invadidos da calma canicular, velando de quando em quando as pupilas redondas. No meio das folhas secas, farfalhantes, passava um calango, traçando na rápida corrida um zigue-zague de fogo com a pele azul dourada do seu dorso. E caminhava a Benedita, forjicando planos, tramando contra o desaforado Miguel que, ainda há pouco, passara por junto dela, fingindo não dar por isso, tão preocupado parecia com outra conquista. Pois era assim que ele pagava a dedicação de Benedita, o seu amor quente e caricioso, o seu gosto em lhe agradar sempre, em vestir-se bem, enfeitar-se toda para lhe aparecer? E ainda agora mesmo não acabava de fazer o sacrifício de vir de tão longe só para vê-lo na procissão? Atrevido, desavergonhado. Ela não tinha sangue de barata para aturar tanto desaforo. Deixá-lo estar. Haveria de pedir conselho a tio Cosmio para enfeitiçar o Miguel. O tio Cosme era sabido em coisas de feitiçaria. E assim pensando, chegou à larga porteira que dava entrada ao pátio espaçoso, fechado por muros pardacentos. Cobria-os uma carapuça de capim seco para protegê-los contra a ação dissolvente das chuvas. No fundo erguia-se o sobrado branco, com uma escada de pedra ao lado. Benedita entrara. Uma laranjeira, numa das faces do sobrado, derramava ondas de perfume no quarto que olha para o sol nascente. Do lado direito, uma porta no muro dava acesso ao pomar, abrindo quase sobre um rego d'água abundante, murmuroso, arrastando em pequenas balsas de folha de umbaúba, borboletas de grandes asas oculadas de azul. A água do rego caía coleando os canteiros e lambendo preguiçosamente as raízes das mangueiras seculares, das laranjeiras em flor. Debruçada sobre a porta dizente ao pomar, uma grande árvore viçosa, de compridas folhas encarnadas, atraía um enxame de besouros, de marimbondos zumbidores e de beija-flores cinzentos, cuja cauda branca abria-se em tesoura. E os pequenos seres alados, numa embriaguez de sons e de cores, banqueteavam-se no leito viscoso da árvore. No centro do largo pátio, um cavalo escarvava a terra,
dobrando depois o joelho e espojando-se voluptuosamente à procura de refrigério. Junto ao muro da frente, velho boi carreiro, de pescoço alçado, orelhas aprumadas e olhos fitos na lombada do morro fronteiro, mugia dolentemente, chorando talvez os companheiros longínquos, despedindo-se talvez com esse gemido selvagem, repassado de angústia, dos campos saudosos de Canabrava, onde até então pompeara sua independência de filho dos sertões. Um João de Barro, cheio de susto, chamava ansiosamente pela companheira, pulando e remexendo-se na porta de sua casinha, levantada sobre o galho do genipapeiro, à beira do curral. A companheira respondia ao longe e continuava a caçar insetos. Ouvia-se também ao longe o gemido das juritis num cavascal escuro. Todos os seres vivos procuravam a sombra na hora canicular da sesta, e o sol a pino requeimava a terra numa inundação de luz. Junto à porta que dava para o pomar, quando entardecia, Benedita, de costas para o pátio, conversava com um preto velho. Era o tio Cosme. A carapuça de lã, carregada sobre a fronte, anuviava mais este rosto adusto, punha um quê de sinistro naquela fisionomia ao mesmo tempo enigmática e feroz, burlesca e solene. O olhar torvo, rompendo o frio e perverso dos bugalhos vermelhos, como os dentes afiados rompem da mucosa rubra do jaguar, pairava sobre a Benedita, agudo e penetrante. O negro vestia de algodão de cor fusca. A camisa trazia a ele aberta ao peito, mostrando a pele franzida e riscada das betas furfuráceas. Protegiam-lhe os pés contra os seixos da estrada alparcas de couro cru. Curvado como estava e apoiado a um bordão, cuja ponta enegrecida tinha sinais de sangue, certamente de répteis que inalara pelos caminhos, deixava pender do pescoço, na ponta de cordões escuros, amuletos de couro, unhas e presas de onça, que livram de quebrantos e de enfermidades. Empregava essas petranhas em serviço de seu ódio aos brancos, de vingança contra os sofrimentos de sua raça. Espécie de pajé negro, era Cosme o espírito de revolta entre seus malungos. Ninguém ousava ofendê-lo, porque um terror supersticioso, ao qual os próprios fazendeiros não escapavam, opunha uma verdadeira muralha a qualquer agressão à sua pessoa. Verdadeiro duende no meio daqueles homens simples, ninguém duvidava da eficácia de suas pragas. Quando o preto, juntando os dedos na boca, fazia um beijo, parecia que de seu corpo iam brotar miríades de malefícios. Gozava de má fama entre os seus brancos, que já o haviam libertado com a condição de ir-se ele para longe. Profundamente supersticioso, tornava-se o oráculo dos outros negros e da gente miúda, vivendo sempre com beberagens e práticas estranhas para curar doenças, livrar de má sorte e despertar o amor. As suas receitas eram postas em prática com verdadeiro rigor. Quantas vezes no chão frio da velha choça não se contorceu, escabujando, algum crioulo sacudido ou mulato pernóstico aos golpes sucessivos e enérgicos de uma corda de fumo, crendo que uma sova com esse instrumento lhe limparia o corpo de mal olhado? Quantas vezes também assim a moça não encontrou no fundo da xícara de café que lhe trazia a mucama um pó estranho que não era outra coisa senão unha raspada? Cosme pouco aparecia, vivendo sempre pelas matas. Para as crianças era um verdadeiro tutu de quem fugiam às léguas. Benedita, mulata nova e bonita, era a cria da casa e da estimação de sinhá. Viveu separada dos escravos, no meio da família do fazendeiro. De ânimo viril e de natureza impetuosa, a educação no meio superior à sua condição levantou-lhe algum tanto o espírito. Embora supersticiosa, não sofria a mesma dominação absoluta, a mesma fascinação que o tio Cosme exercia sobre todos os escravos.
Contudo, o feiticeiro não deixava de exercer influência sobre o seu espírito. A vida misteriosa, o caráter sombrio e o torvo aspecto de Cosme geravam-lhe na alma um certo temor e uma certa fé no feiticeiro. Toda vencida de paixão pelo Miguel, que, ciante disso e cheio de vaidade, vivia a fazer-lhe pirraça, mais de uma vez lembrou-se dos preparados do tio Cosme. Entanto, só nesse dia, depois de tanto desaforo, é que se resolveu a falar-lhe, quando o viu encaminhar-se para sua palhoça, escondida ali pelas cercanias. O porte esbelto de Benedita, ao lado da pequenez felina do velho, dava à mulata a semelhança de uma veada despercebida, prestes a ser presa da jaguatirica que prepara o bote, alapardada junto a um tronco de árvore. Entregue-me o menino que a coisa se decide, disse finalmente o preto. Deixe desses brinquedos, tio Cosme. O Juquinha foi criado nesses braços, dormindo sempre na minha cama. A gente não há de comer os filhos feito sucuriú, nem deixar alguém matá-los. Daí a instantes, enquanto Benedito entrava em casa, correndo por acudir a labuta, ele saía pátio afora, com os beiços flácidos arrepanhados no canto, no risinho mau, tartamudeando. Negro do quilombo, grita na cidade, viva o rei do Congo, nossa majestade, viva, 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 viva a majestade. E arrastando o bordão pela terra, monologava. Menino, menino, o bracinho tirado do corpo ainda quente, a de mexer tachada de café ao fogo. Quem o bebê mexido assim, na hora de torrar, perde logo um pouco caso e apanha rabicho. E eu tenho encomenda. Deixa ver, 1, 2, 3 pessoas que querem remédio para desprezo. A Rosa ainda ontem me falou nisso. Ora, num instante o Kim larga da outra. É só o tempo de beber o café das mãos da Rosa. Eu apronto a coisa. Tiro o bracinho do menino. Hei de afogá-lo primeiro, não custa muito. Quando pego algum nhambu na urupuca, ele nem chega a sofrer. Sei de um lugar no pescoço que é só apertar um pedacinho de tempo, o bichinho morre logo. Assim o menino, é mesmo que passarinho. E pouco a pouco, batendo pausadamente as alparcas no chão duro, foi entrando no mato em demanda de sua palhoça. O taquari vicejava à sombra do arvoredo, carregando o verde escuro dos troncos e espalhando as hastes por todos os lados, numa rede emaranhada. Das árvores anciãs caíam em solenidade erática de patriarcas das selvas, longas barbas de musgo. Daqui e dacolá, em pontes pensas e cipós, corria o caxinguelês e saguis ciavam gritozinhos brejeiros. A palhoça do negro estava suspensa do barranco de uma grota ao fim da mata. No fundo resplandecia o cascalho, umedecido sempre por um olho d'água que chorava. Pequenas trilhas de cutia desciam ao lacrimal, e um cheiro forte de mata virgem envolvia a cabana encoberta de baguaçu escurecido de fumaça. Dentro, na meia-luz, jacás saluados, cônicos, armadilhas contra os ratos silvestres pendiam do teto ou formavam cantoneiras toscas nas paredes de barro seco, ásperos, ouriçadas de pontinhas de capim. Cabaças e cuités de todos os tamanhos, facões quebrados, arcos velhos de barril, penas de diferentes pássaros, insetos secos, couros e peles, casco de tatu e cágado, coisa de 1000 formas, tudo aclarado pela luz fumarenta de um fogacho, numa trempe de pedras soltas ao fundo. Procurou a cabeça e as garras de Anhuma, pregadas ao portal, e murmurou, segurando os objetos. Anhuma, pássaro bento, bicho bem mandado, vais benzer este remédio para a gente tomar. Tu sabes fazer cruz na água do rio, pois faze cruz aqui. E com a cabeça da Anhuma fazia cruzes sobre um líquido estranho, dentro de uma cumbuca. Deu voltas pelo âmbito da palhoça,
onde a luz morrente do sol, no ocaso, varando o teto de palmas, formava figurinhas brancas, esguias, volitando no ar. Regolgou frases incompreensíveis e, curvando mais o corpo, penetrou no escuro, junto à parede do fundo, onde procurava alguma coisa. Gravetos, sem dúvida, que atirou a trempe de pedras soltas, formando uma colunazinha de fumo. Ajoelhando-se no chão, debruçou-se nas mãos e soprou em longos sopros compassados. Pouco depois, erguia-se a labareda, viva, ruidosa, sacudindo no ar a coma rubra, no meio dos estalidos dos gravetos abrasados. Levantou-se de novo e tirou da parede um urucungo, instrumento bárbaro, companheiro único das vigílias do negro, fonte de sons tristonhos, dolentes, que chamava duendes e fazia a alma bronca do feiticeiro espanejar-se em asas de morcego. Sentou-se no chão, recostado à parede, apoiou o queixo ao joelho e, prendendo por uma ponta no dedo grande do pé o arco do urucongo, de corda retesada, segurou esta entre os dentes e pegou a bater-lhe com uma varinha, modulando a toada com a boca. Manso e manso começaram a evolar-se uns sons estranhos de música primitiva, rude e simples. O ritmo triste, lutuoso, derramava-se pelo ambiente, dando vida a formas fantásticas que pareciam agitar-se na sombra. A luz vermelha do fogo, há pouco atiçado, esbatia o rosto sinistro do bonzo. E as feições distendidas, os olhos arregalados, a boca armada de dentes brancos, sarcasticamente arreganhada, davam ao feiticeiro o tom funambulesco e dramático de gênio mau das cavernas, curupira das brenhas, cercado de manitós dos mortos malditos. Fora, curiangos desferiam pios guturais, rápidos, em cachoeira de notas. Grandes pererecas coachavam formidavelmente no bojo dos taquarus. E a noite caía vagarosa e fatídica como um véu pesado sobre um eremita morto. Pouco a pouco as vozes dos vivos, o bulício das aves e das feras na mata cessou. Então as almas penadas começaram a peregrinação em formas impalpáveis, fugitivas. Só no meio do silêncio das matas, da quietação dos campos, o urucungo gemia às crebipancadas da varinha sobre a corda retesada. Crepitava a labareda e os olhos de Cosme, abertos, parecia esperarem alguém, do meio da noite. Benedita vagou pelas matas o dia todo, sem rumo, voltando muitas vezes sobre os seus passos, a ver se encontrava o feiticeiro com o menino. Que havia de dizer a Sinhá? Como havia de explicar o desaparecimento do Juquinha? Maldito Cosme! Ela que tinha a culpa de ter procurado o feiticeiro. Foi castigo de Deus. Entrava em desespero pela morte quase certa do pequenino. Só se lembrava do Miguel para lhe atribuir uma parte da desgraça sucedida. A tentação do inferno. Para que lhe veio a ideia captar à força as simpatias do Miguel? Agora só lhe restava morrer. Sentia-se culpada da morte do pobrezinho, do Juquinha, que era como se fosse seu filho. Nesse momento tinha esquecido as noites mal dormidas, com os caprichos e as impertinências da criança, para recordar somente as suas carícias, e o cabelinho louro, os seus olhos azuis e o modo especial de pronunciar mãe preta. Não podia esmorecer. Para que a vida depois disso? Com os pés entumecidos de andar, as vestes rotas e a carne dolorida de 1000 arranhaduras, saiu do mato ao escurecer, indo da perto da praia, onde o córrego, brincando com os muitos seixos de seu leito, encrespava as águas em pequeninas ondas marulhosas. A estrada que levava à cidade se estendia pelo morro completamente deserto, passando junto ao grande engazeiro próximo à praia. Benedita seguiu por ela, decididamente ia matar-se. Amanhã veriam seu corpo dependurado do engazeiro, à margem da estrada. Talvez lhe atribuíssem por isso a morte ou sumiço do menino. Mas que importa?
Deus sabia de tudo. Com o favor dele e da Senhora do Rosário, ela seria perdoada. E assim pensando, andava em direção ao enganzeiro, cuja fronde enorme avultava na meia sombra do crepúsculo. De repente, ouviu leves passos junto de si e uma voz, procurando ser carinhosa, pronunciava o seu nome de mansinho. A rapariga voltou-se e exclamou, reconhecendo a pessoa: "Fuja de mim, maldito! Não me venha tentar agora!" "Benedita!" Ela então, não tendo forças para fugir, olhou em roda de si, procurando uma arma, uma pedra para arremessar contra quem parecia inimigo tão temeroso. "Assim mesmo é que são as coisas, agora que estou aqui amotinado, humilde." "Miguel, demônio, vá para o inferno! Nossa Senhora me valha pelo amor de seu Santíssimo Filho! Livre-me desse diabo, desse matador!" "Ah, você já sabe? Foi uma desgraça, mas que havia de fazer? E ainda tem boca para dizer isso, meu Deus!" "Pois é verdade, ele morreu e eu assisti à sua morte no meio do mato. Como é que você soube?" Benedita, pensando que Miguel se referia à morte do Juquinha, teve um movimento de repulsão e de horror. Fazendo um esforço supremo, deu um grito terrível e desatou a correr. O rapaz aparecia-lhe agora como a figura do demônio ou de algum ente maldito que a feitiçaria do Cosmo atirava sobre ela. Miguel acompanhava-a. "Escuta, olha, Benedita, escuta uma coisa só, pelo amor de Deus." Esgotada de forças, a moça caiu e deixou-se ficar soluçando. Miguel, sem ousar tocá-la, ia dizendo com a palavra cortada pelos ofegos que lhe causara a corrida: "Olha, Benedita, eu não tive outro remédio. Estava caçando naquele mato de cima, bem longe. Tinha ouvido as jacutingas darem sinal e ia atrás delas quando ouvi um chorozinho abafado. Disse comigo, uai, a modo de que a jacuatirica arremedando o passarinho. Mas não. Estive assuntando. Depois fui pelo rumo da voz e dei com ele, com aquele diabo, que Deus me perdoe, em pé no meio do mato, benzendo uma coisa." Olhei para o chão e vi o menino com os pezinhos amarrados e as mãozinhas atadas por cima do peito, choramingando. "Que é isso, tio Cosme?" gritei. O negro levou um susto e fiz menção de vir para cima de mim com um facão de mato. Levei a arma à cara, quase sem sentir, e fiz fogo. Foi só pá, terra. O negro rolou no chão, botando sangue pela boca e fazendo cada careta. Meti as mãos na cabeça. Estava perdido, Minha Senhora do Rosário. Olhei então para o menino a ver se vivia. Felizmente. Carreguei-o, mas ele estava sem fala. Tinha um chorozinho muito sumido. Reconheci logo que era o filho de São Manuel Alves, o Juquinha. Benedita não havia cessado de chorar, mas nesse ponto da narrativa de Miguel, o seu choro se tornava convulso. O rapaz ficou longo tempo calado, de pé, olhando tristemente a mulata. "Agora", disse ele, "você nunca mais há de levantar os olhos para mim. Eu sou um matador, tenho de ir para a cadeia. E depois a alma do tio Cosme há de me perseguir sempre. Ah, como será, meu Deus!" Pouco a pouco, Benedita foi se acalmando, até que pôde soerguer-se e, pondo-se de joelhos, rezou em voz baixa, conservando-se algum tempo como que em êxtase. Em seguida, "E minha sinhá!" exclamou. "E nem é bom falar, eu não lhe contei o caso como foi." Ela pensava que o Juquinha se achava com São Manuel Alves na roça e por isso não ficou com muito susto. Perguntou logo como eu tinha encontrado o menino e onde você estava. Eu disse que tinha achado o menino dormindo perto do mato, na beira da estrada, e eu não quis saber de muita conversa não. Meti o arco para fora logo. Depois fui à contagem. Foi mesmo por Deus. Se não venho de lá, a esta hora não te encontrava aqui. Benedita levantou-se e caminhou para Miguel. O rapaz recuou um pouco timidamente. Ela, num transporte de paixão e de alegria, saltou-lhe ao pescoço chorando. Entre lágrimas dizia:
Olhem que dá o feitiço. Ah, esse feiticeiro quase me matou. Que castigo, meu Deus. Eu te conto o que foi. Pensei que o Juquinha tinha morrido. Tio Cosme me arrebatou das mãos o menino para matá-lo e fazer feitiço com ele. Valeu-me Nossa Senhora. Havemos de ir a pé à Lapa do Muquém e cumprir uma promessa. E Miguel, ao contato daquele corpo macio e tenro, apertava-o fortemente ao peito, machucando de beijos as faces e os beiços da rapariga, enquanto apontavam no céu, a medo, as primeiras estrelas. Passava no momento uma aragem fresca impregnada do cheiro das matas, e os ramos do engazeiro, balouçando ao longe, traçaram no chão estranhas figuras negras. Súbito, Miguel, ouvindo no meio da praia deserta o berro de um cabrito perdido, procurando aprisco, estremeceu. Vá para casa, Benedita, eu te acompanho, eu te apadrinho. Olha a alma do tio Cosme na figura de um cabrito, bicho amaldiçoado. Vamos sair daqui. E juntos se encaminharam para o sobrado da fazenda, que se avistava ao longe com as janelas iluminadas. A presença da rapariga, moça e bonita, foi arrefecendo o terror supersticioso que a morte do Cosmo infundia em Miguel. Sua vaidade de homem reagia. Não queria parecer fraco junto da rapariga. Pelo caminho, Miguel foi contando a Benedita, para distraí-la, a lenda das estrelas, uma grande boiada cujo pastor é São Pedro e que de noite se espalha pelo azul. Apontava para uma e para outra. Vê aquela, coitada, tão sozinha, parece perdida da manada. E a boiada luminosa passeia no azul mansamente. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com